Fala, amantes do futebol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi essa partida de final emocionante, eletrizante entre Flamengo e Corinthians. Mas, como de costume, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para poder receber notificação quando sair o videozinho de tática nosso, quando a gente coloca aqui. E também dá uma olhadinha no Tatiquista, que é o nosso clube de membros, que tem diversos benefícios bem legais, como dicas de apostas e muitos outros benefícios que vocês podem perceber e podem receber e ajudar o nosso canal. Então, bora para a vinheta que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo. Bom, quando a gente primeiro teve a informação sobre a escalação do Flamengo, a gente viu um Flamengo muito modificado. Eram 10 jogadores considerados titulares, só o Davi Luiz, que praticamente era o jogador considerado titular da equipe ideal do Flamengo, né? E o Flamengo tinha muitas alterações e isso poderia trazer muita dificuldade do Flamengo hoje, no jogo de hoje. E foi, na verdade, isso se refletiu em campo. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, além do entrosamento entre os jogadores, mas também na criação de algumas jogadas, mas o Flamengo teve o domínio da partida, mesmo com essa dificuldade, e eu acho que o Flamengo teve um ponto que eu acho que tem que ser o ponto que foi o ponto que pode ser destacado como o principal fator do Flamengo ter sido melhor na partida. Acho que o Flamengo não amassou o adversário, não desperdiçou 5, 6 chances muito claras. O Flamengo desperdiçou uma ou outra chance clara, 2 ou 3 chances claras. Mas eu acho que o Flamengo hoje jogou com muita vontade. O Flamengo estava com muito sangue nos olhos. O Flamengo não teve aquela tranquilidade de que a qualquer momento poderia vencer a partida. Não estava com aquela soberba de estar enfrentando um adversário mais fraco. O Flamengo, toda a bola o Flamengo disputava, o Flamengo competia e o Flamengo foi muito competitivo hoje. Eu acho que isso é um dos detalhes que tem que ser destacado, porque o Flamengo vai disputar uma final e uma final você precisa ser competitivo. Então, no dia onde você não tem aquele brilho, onde você não consiga fazer a diferença na questão de qualidade técnica, na questão de movimentação, a equipe precisa ser competitiva. O Flamengo precisa disputar todas as bolas como se fosse a última, dividir, brigar, lutar, e aí foi coroado com gol no final da partida. Então, o Flamengo manteve a sua estrutura de saída de jogo, com os 3 zagueiros, com os 2 zagueiros mais um dos volantes baixando. Esse volante que baixava para sair da primeira fase de construção era o Thiago Maia. O Corinthians fazia uma meia pressão, o Corinthians mais fechava os espaços do que pressionava, para não deixar o Flamengo sair com tanta tranquilidade. E subia sempre com o Jô e com o Renato Augusto, e fazer esses 2 jogadores fazer com que o Flamengo obrigatoriamente tivesse sempre mais um, sempre o volante tinha que baixar para fazer essa superioridade numérica de 3 contra 2. Então o Flamengo conseguia trocar passes até com certa tranquilidade, e quando chegava na segunda fase de construção, o Corinthians variava do 4-4-2 para o 4-5-1, ficava fazendo essa variação, mas o Flamengo o Corinthians não conseguia impedir muito a progressão do Flamengo no campo. Do outro lado, quando o Flamengo pressionava, hoje a trinca de volante, o trio de volante foi o trio de meias foi Diego, João Gomes e Thiago Maia, sendo que o Diego era o jogador que tinha maior liberdade e muitas das vezes ele fazia, como o Flamengo tem jogado nesse 4-4-2, ele fazia essa linha de 2 junto com o Vitor Gabriel, e o Diego subia para pressionar o adversário. E o Flamengo também não conseguiu vencer muitos esses duelos na pressão. Uma bola ou outra que conseguiu recuperar no meio de campo, assim, mas não teve um sucesso muito grande a ponto da gente apontar como destaque desse primeiro tempo de jogo. Então o Flamengo tinha essa variação do 4-4-2 em alguns momentos praticamente parece um 4-2-4, onde só os volantes ficam aqui atrás, né, onde só os volantes recompõem e deixam esse espaço aqui
central no entrelinhas muito grande, mas que era um espaço até que o Corinthians tentava usar, mas o Flamengo fez um encaixe que para mim foi um dos encaixes que fez com que dificultasse muito o jogo do Corinthians, que era o encaixe que a gente vai falar mais à frente do Davi Luiz no Renato Augusto. Como a gente falou, o Diego era o jogador que tinha essa liberdade, e o Diego teve tanta essa liberdade de variar, de fazer esse giro entre os volantes estavam com tanta liberdade entre si, que o Diego em alguns momentos foi um jogador que baixou para poder auxiliar na construção de jogo. Então a gente tinha alguns momentos onde o Diego baixava ao invés de infiltrar, ao invés de pesar a última linha adversária, e deixava com que o João Gomes fizesse. O João Gomes, que para mim foi um dos destaques da partida, fizesse esse peso na última linha. E aí a gente está aqui, onde num lance o Flamengo está pressionando o adversário, o João Gomes sai para auxiliar a pressão, e o Davi Luiz está fazendo um encaixe para poder cobrir esse espaço no entrelinhas e não deixar que o Renato Augusto tenha tempo e espaço para poder dominar, girar, virar de frente. Então, isso foi uma dinâmica que aconteceu durante todo o primeiro tempo, e o Davi Luiz conseguiu dificultar muito o jogo do Renato Augusto, principalmente quando caía aqui pelo lado esquerdo, quando o Corinthians tentava construir pelo lado esquerdo, com o Fábio Santos, o Roger Guedes e o Renato Augusto, e o Flamengo fazia os encaixes para o Fábio Santos fazer essa ligação, esse passe direto no Renato Augusto, mas ele não teve muita tranquilidade, como o Davi Luiz vinha sempre pressionando, tentando antecipar, ele não conseguiu girar, não conseguiu criar muitas oportunidades. E na volta do segundo tempo, o Renato já promove mudanças, já tira o Vitor Gabriel, que não conseguiu entrar muito no jogo, coloca o Bruno Henrique, e ele baixa um pouco o Diego e deixa o Kennedy fazer essa linha de dois. O Kennedy também foi um jogador que cansou, que ainda está precisando de ritmo de jogo, está conseguindo jogar 45, 50, 60 minutos no máximo, mais 90 não estava. Então, o Flamengo faz mudanças pontuais com a entrada do Filipe Luiz. Ao invés dos volantes baixarem entre os zagueiros para poder ajudar na construção, o Filipe Luiz que faz esse auxílio de saída dessa primeira fase, dessa segunda fase de construção do Flamengo. E isso muda um pouco a dinâmica de jogo, porque você tem mais jogadores, você tem o Thiago Maia e o João Gomes jogando de costas, com a possibilidade de girar e receber um passe de apoio para poder gerar essa jogada um pouco mais de frente. E eu acho que o Flamengo ganha na qualidade, porque o Filipe Luiz é um jogador que sabe muito, que tem uma noção de jogo absurda, né? Esses 45 minutos dele mostraram a influência que ele tem no jogo, como ele tem o controle dos espaços, como ele é um jogador que corre poucos riscos, né? Pela qualidade técnica também. E aí o Flamengo promove mais uma mudança, tira o Vitinho, Renato Gaúcho promove mais uma mudança, tira o Vitinho, coloca o Michael, traz a dupla BH e Michael, que tem dado muito certo. Um atacando a profundidade, normalmente o Bruno Henrique atacando a profundidade e o Michael gerando amplitude, o Bruno Henrique pesando na área, pisando na área para receber essas bolas, esses cruzamentos. Ele sabe fazer muito bem, ele sabe se movimentar muito bem, e ele tem uma envergadura e uma velocidade muito grande. Então, para ele atacar esses espaços deixados pelo zagueiro, ele leva muita facilidade, leva muita vantagem nesse tipo de jogada, ao invés de estar aberto. E isso é uma variação que o Flamengo tem utilizado e que possivelmente o Flamengo pode usar também na final da Libertadores, que é o grande objetivo do Flamengo atual. E o Flamengo tinha posse de bola, como a gente falou, tinha chance de construção de jogo, mas faltou também um pouco do Flamengo hoje de observar as vantagens que o Flamengo construiu. O Flamengo tinha algumas movimentações, mas acho que pela falta de entrosamento entre os jogadores, eles não tinham essa confiança de dar alguns passes. Em alguns momentos, o Vitor Gabriel se apresentava para poder fazer o apoio, mas ele não recebia esse passe, talvez pela falta de entrosamento mesmo, por alguns jogadores ainda não terem a confiança no garoto, né? Então o Flamengo tinha essa dificuldade e tinha dificuldade de ter esse espaço, de ter a bola nesse espaço aqui, como teve nessa jogada do João Gomes, e ele acabou finalizando errado. Então,
precisava só acertar as movimentações para que quando tivesse essa oportunidade, a finalização levasse mais perigo ou que tivesse um passe que levasse mais perigo, como teve nessa jogada do Rodinei, onde teve uma disputa de bola, o Rodinei estava nesse espaço e ele conseguiu achar um passe até de cabeça para o Bruno Henrique, e aí o Cássio teve uma bela defesa. E o Flamengo continuou construindo, continuou amassando o Corinthians, que era uma equipe que já não tinha mais contra-ataque, que foi algumas tentativas de dinâmica que eles tentaram. Ainda teve uma construção onde o Roger Guedes finalizou de esquerda no finalzinho do jogo, mas boa parte do jogo o Flamengo teve o domínio da partida, da posse de bola, das criações, pelo menos da tentativa de criações, né? Porque eu acho que o Flamengo teve 2 ou 3 chances claras que o Cássio fez defesa, contando com essa que foi na trave, onde o Flamengo faz uma jogada de escanteio curto, e essa jogada é muito boa, porque a zaga está querendo sair para deixar os jogadores em impedimento, e você pega o seu time, né, o time que está atacando entrando, e aí um desvio pode matar a jogada, e esse desvio, o João Gomes acaba com a infelicidade da bola bater na trave. Mas é uma jogada que o Flamengo tem tentado utilizar bastante, é uma jogada que tende a dar muito certo, e foi uma jogada muito positiva. E no apagar das luzes, a gente tem uma tabela entre o Diego, muito se critica o Diego por segurar muito, mas nessa partida de hoje, para mim, os 3 meios de campo, os 3 volantes que jogaram, Diego, João Gomes e Thiago Maia, foram os destaques do Flamengo. Obviamente, além de Felipe Luiz, que sempre que entra é um jogador muito diferente, mas esses 3 jogadores hoje, eles tentaram muito, eles criaram muitas dinâmicas, e faltou realmente aquele pouquinho de entrosamento para gerar uma grande chance de perigo, para empilhar mais chances de perigo, mas eles conseguiram criar chances como essa, onde ele faz uma tabela com o Rodinei recebe no espaço, e aí, apesar do jogador do Corinthians acompanhar, contou com a qualidade do Rodinei, né, para poder fazer esse drible e dar um passe e deixar o Bruno Henrique sozinho para poder cabecear no contrapé, e o Flamengo venceu a partida aí aos 49 do segundo tempo, 48 do segundo tempo, no finalzinho, para coroar a boa atuação, a atuação competitiva do Flamengo. O Flamengo foi muito competitivo hoje, o Flamengo não tinha bola perdida, o Flamengo teve muita garra, teve muita força de vontade, e o Flamengo dá mais um passo, como a gente falou, a gente vem falando, dá mais um passo positivo em direção à final da Libertadores. O Flamengo vence uma partida com um adversário que vinha se defendendo bem, que vinha vencendo os duelos defensivos, mas o Flamengo não se deixou abalar por isso e conseguiu vencer no último minuto até o final, e o Flamengo saiu coroado com esse gol do Bruno Henrique. Então, amantes do futebol, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, não esquece de deixar o seu comentário também sobre a expectativa de vocês para essa final da Libertadores, que acontece em 9 dias, e qualquer tipo de sugestão a gente também está aberto. Até logo!